Profecia de uma senhora de 90 anos de idade em 1968 sobre os fins dos tempos. Uma senhora de 90 anos de idade da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde essa mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira e ele anotou tudo. Mas achou aquilo muito estranho e guardou aquela profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Vi tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com os meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. Ela mencionou 4 eventos antes da vinda de Jesus. No primeiro evento, ela relata: antes de Jesus retornar e antes da Terceira Guerra Mundial, haverá um détente. Essa palavra é um termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isso em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Nesse tempo de paz haverá o desarmamento de muitas nações. E também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e de uma região que ninguém pudesse esperar que uma guerra pudesse surgir ali. O segundo evento, a irmã narra da seguinte forma: os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão ouvir as pregações penetrantes, não vão querer ouvir mais como antigamente, sobre o pecado, a graça, a lei e o evangelho, o arrependimento e a restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso. Se alguém possui bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias, em vez de pregações como as que se faziam antigamente, como temas como tomar a cruz e seguir a Jesus. A diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento. Isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. O terceiro evento, a irmã narra da seguinte forma: haverá uma desintegração moral como a Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. As pessoas serão muito impuras antes do casamento. E a fidelidade matrimonial será uma coisa normal, comum com todas as suas justificativas.
Este tipo de coisas invadirá a igreja e o justificaremos até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis como nunca antes visto. Os programas de TV serão cheios de violências, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Detalhe: ela não conhecia a palavra canal como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estação de TV. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertir. Veremos terríveis cenas de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras. Isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei, disse Emanuel Minos, que naquela ocasião havia um parágrafo na Constituição que proibia esse tipo de coisa. Então, a idosa me disse: acontecerá e você verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá diante de nossos olhos. O quarto evento: gente de países pobres invadirá a Europa. No ano de 1968, não havia esse tipo de imigração em massa em outros países. Virão para a Escandinávia e Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e tratarão com dureza. Receberão os mesmos tratamentos dados aos judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Então se completará a medida de nossos pecados. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei são brincadeiras de crianças comparada com a que virá, e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas cobrirá vários continentes, como a América, o Japão, a Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada, não podendo mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para os países pobres, mas estes o tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos países ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar essa visão. Eu recebi de Deus, e nada do que eu vi vá de encontro ou entra em choque com o que diz a Bíblia. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor estão seguros. Amém? E para concluir, todos os eventos narrados pela idosa já aconteceram. O primeiro evento marca um acordo de paz entre as nações mais poderosas do mundo, como os Estados Unidos e a Rússia. Esse acordo de paz ele existiu depois da Segunda Guerra Mundial, pois depois da Segunda Guerra Mundial veio a Guerra Fria, onde os Estados Unidos ameaçavam a Rússia
E a Rússia, da mesma forma, ameaçava os Estados Unidos. Então existiu a Guerra Fria. E esse acordo de paz, ele existiu. E como ela diz naquela palavra em francês, um détente, esse acordo de paz, ele trouxe um desarmamento da maioria das nações mundiais. Outras não desarmaram, mas a maioria das nações mundiais desarmaram. Então esse foi o primeiro evento. O segundo evento marca o esfriamento da igreja, onde as pregações da cruz que conduz ao arrependimento seria trocado pelo evangelho da prosperidade, além do mundanismo através da cultura, e a diversão invadiria a igreja. O terceiro evento marca a chegada da televisão, onde o homem iria aprender toda a imoralidade, além de praticar assassinato, e cenas de sexo explícito seria mostrado nas novelas. No quarto evento, marcaria a chegada em massa de pessoas vindas de países pobres, como a África, para a Europa. Dos 4 eventos narrados pela irmã, todos já aconteceram, pois recentemente estamos vendo uma invasão de imigrantes vindo da África para a Europa. Ela narra esses fatos como logo antes da vinda de Jesus. Amém? Para você que não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o irmão Mário e esse é o canal Palavras que Edificam. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.